a escravização dos indígenas, tá? Tem um tempinho, parei o vídeo para que vocês façam a atividade anterior e a gente pode seguir a partir daqui. Então, a escravização dos indígenas. Vocês lembram, né, que as terras foram oferecidas, tá, para os portugueses. Então, veio portugueses para o Brasil, mas eles precisavam de pessoas para trabalhar, né? Eles precisavam de mão de obra. Então, para que o açúcar fosse produzido, era fundamental que houvesse muitas pessoas para o trabalho. Sem trabalhadores, não seria possível produzir em grande escala, ou seja, em grande quantidade, como se pretendia. Por isso, os donatários, que se estabeleceram nas novas terras e construíram os primeiros engenhos, tá? Nome dado às unidades da produção de açúcar, onde eles produziam esse açúcar, empenharam-se em conseguir pessoas para esse trabalho. Alguns portugueses desejavam que os indígenas organizassem grupos para trabalhar na lavoura. Ofereciam ferramentas, espelhos e bugigangas para atrair sua atenção. Então, eles faziam o quê? Eles faziam escambo, né? Eles trocavam o trabalho árduo por bugigangas, por presentinhos. Por isso, tá? Muitos índios trabalhavam na derrubada das matas para o plantio da cana-de-açúcar. Contudo, nem sempre os nativos aceitavam fazer o trabalho e muitas vezes não correspondiam às expectativas dos europeus. Então, a gente vai imaginar aqui, tá? Os índios estavam acostumados, tá? Apenas a caçar para sua sobrevivência, a manter as suas ocas, né? A ter uma vivência livre, tinham que trabalhar, tá? Arduamente, né? Limpando as terras, cortando árvores, limpando a mata para plantar a cana-de-açúcar, depois cortando a cana-de-açúcar, né? Produzindo. Então, todo esse processo até chegar ao açúcar era muito árduo, muito cansativo. E os indígenas, eles eram livres. E a partir do momento que eles começaram a trabalhar, eles foram escravizados, eles eram obrigados a fazer. Então, outros donatários colocavam em prática um direito concedido pela coroa portuguesa, o de escravizar os indígenas. Inicialmente, os portugueses buscavam trabalhadores comprando cativos, tá? Que é o mesmo que escravos, ou seja, índios que haviam se tornado prisioneiros durante guerras entre tribos. Tá? Existiam tribos que eram inimigas, e quando eles caçavam esses índios, eles matavam, eles sacrificavam. Então, como eles ficavam presos, sacrificados, né? Em vez de morrer, eles tinham a chance de trabalhar, de serem escravos, trabalhar dessa forma. Mas não eram, tá, todos que aceitavam isso. Tinham índios de guerra que preferiam a morte, para mostrar que eles eram, né, fortes. No entanto, essa negociação muitas vezes não dava certo. Primeiro, porque a tribo vencedora não aceitava vender seus prisioneiros. E segundo, porque os indígenas prisioneiros de guerra encaravam a morte nessas condições como um verdadeiro ato de honra e não queriam ser vendidos ou salvos. Era uma escolha de alguns, né? Aqui tá, tem uma imagem para retratar. Essa pintura foi feita por Jean-Baptiste Debré, produzida no século XIX, tá? Ela trata da captura dos indígenas, tá? Ao ponto de vista dele, como era essa captura. Sim, crianças também eram capturadas, tá? E faziam trabalhos, né? Às vezes dentro das casas dos senhores, ajudavam. Apesar das dificuldades, os portugueses não desistiram de submeter a população indígena à escravidão. Aldeias inteiras foram escravizadas. Outras foram dizimadas pelas armas ou pela disseminação de doenças trazidas pelos europeus, tá? Então, aqueles que não foram escravizados foram mortos, né? Porque eles viviam numa terra limpa, né? Uma terra onde eles tinham muito contato com a natureza. Então, eles estavam habituados àquilo. A partir do momento que vieram pessoas diferentes, né? Trouxeram vírus, doenças, e que os índios não eram imunes a isso. Agora que no livro de vocês pede para fazer uma atividade 2, a gente não vai fazer porque é uma atividade que seria em sala de aula, como se fosse um teatro, tá? Então a gente vai pular essa partezinha e vamos para um outro texto. Os jesuítas, tá? Primeiro, quem eram os jesuítas? O que eles faziam, tá? Isso que a gente vai conhecer um pouquinho agora. Um importante grupo que também veio para o Brasil nessa época foi os jesuítas. Eles eram religiosos, como os missionários, tá? Da Companhia de Jesus. Eles vinham com a missão de catequizar a população indígena e educar os filhos de colonos dentro da fé católica. Com esse propósito,
Em 1549, tá? 49 anos após, tá, a chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, o Padre Manuel da Nóbrega e outros membros da Companhia de Jesus chegaram à Bahia, tá? Chegaram lá na região, tá, litorânea. A partir de então, os jesuítas construíram um sistema de missões, também conhecidas como aldeamentos, tá? Que a distribuição é uma terra, tá? Onde eram aldeias e onde eles faziam, tá? Esse local onde eles cuidavam também dos indígenas, cuidavam da educação deles, né? Queriam catequizá-los. Então, ficou mais ou menos um território entre Pernambuco e São Vicente. Aqui nessa imagem a gente pode ver, tá? Que foi mais ou menos como eles, né? É uma obra, uma pintura produzida também no século XIX, tá? De uma missão jesuíta. Então aqui é como o artista via essa missão, tá? Os indígenas morando ali, tinha algumas casas. E aqui tá os religiosos, os missionários. E aqui, tá? A gente pode ver o mapa, certo? Onde eram divididos, tá? Lembrando, tá? Que aqui é o Tratado de Tordesilhas. E aqui, ó, onde tem essa cruzinha, tá? É as áreas de atuação dos jesuítas, certo? Contudo, a maior concentração de jesuítas estava na capitania de São Vicente. Foi nas terras dessa capitania onde os padres fundaram o Colégio São Paulo e Piratininga, uma base para desenvolver seu trabalho com a população local, para difundir a fé católica. Na página 93, no Planalto de Piratininga, em 25 de janeiro, tá? Aqui tem uma imagem, ó, de 1554, o jesuíta Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram um colégio ao redor do qual nasceu o povoado e que deu origem à cidade de São Paulo. Tá? Então, essa aqui é uma imagem, tá? Que o artista Oscar Pereira da Silva, tá? Pintou no século XX, a primeira missa realizada. Obviamente, jesuítas e indígenas tinham culturas muito diferentes, além de não falarem a mesma língua, né? Os indígenas falavam o tupi, né, o guarani, e os portugueses, né, não falavam como o Brasil, é o português de Portugal. Mas alguns padres da Companhia de Jesus se dedicavam a educar os indígenas de acordo com a sua cultura e com a sua religião, criando diferentes métodos para se aproximar e ganhar a confiança dos povos nativos. Foi então, tá, que o padre José de Anchieta, ele aprendeu a língua tupi-guarani. E ele até escreveu um dicionário nessa língua, tá? Porque era um único, né? Eles eram únicos ali. E era uma grande quantidade de indígenas. Então vocês imaginam que essas pessoas, digamos um pequeno grupo, tá, de missionários, para um grande grupo de indígenas. Então o que era mais fácil? Né? Era mais fácil eles aprenderem a linguagem dos índios para se comunicar. Então esse padre, ele foi um dos primeiros a tomar essa iniciativa de tentar compreender, entender, né, o Tupi-Guarani. Aqui embaixo, tá, tem um trecho, tá, que tá escrito aqui, a gente não consegue compreender, mas aqui sim. A escrita do trecho da imagem, tá, o ensino de Deus como criador de tudo, tá escrito aqui. Pergunta, quem é que fez o céu e a terra e outras criaturas? Resposta, foi Deus. Para quem fez isto? Para nós. E quem nos fez? Tá? Então aqui é a tradução. Apesar da dedicação e do empenho dos jesuítas nesses ensinamentos, as organizações e culturas indígenas não eram respeitadas. Os jesuítas achavam que os índios levavam uma vida repleta de maus costumes e que por isso deveriam ser convertidos ao catolicismo para adquirir os mesmos hábitos dos europeus, tá? Uma delas é que eles viviam nus, eles não tinham roupas. E os portugueses, tá, diferente dos indígenas, eles utilizavam roupas, calçados, então eles tinham sempre os corpos cobertos, né? Diferente dos indígenas que viviam livre, né? Sem trajes. Agora a gente vai fazer essas atividades aqui, tá? E vai marcar a alternativa correta. Então, só uma delas está correta. Letra A. Os jesuítas eram quem? Pessoas encarregadas de fundar vilas ou religiosos que pertenciam à Companhia de Jesus. B.
O padre Manuel da Nóbrega veio com os jesuítas para a Bahia em 1549 ou veio com os jesuítas para as capitanias de São Vicente em 1549? Letra C. A Companhia de Jesus era uma ordem religiosa que tinha o objetivo de difundir a fé católica nos territórios colonizados ou uma ordem religiosa que pretendia ensinar outras religiões nas terras recém-descobertas? Letra D. As missões eram aldeias para onde os indígenas eram levados pelos missionários jesuítas para aprender a fé católica e outros costumes dos europeus, ou aldeias para onde indígenas eram levados pelos donatários para aprender a fé católica e outros costumes dos europeus. E o povoado de São Paulo de Piratininga teve sua origem com a fundação de um colégio por jesuítas ou surgiu a partir da iniciativa de colonos escravocratas. Tá? Então, essas atividades é só marcar um xizinho. Se tiver dúvida, volta no texto, tá? Agora, essa atividade aqui, tá? Ela é para descontrair um pouquinho, tá? Vamos conhecer como poderia ser organizada uma missão jesuíta. Para isso, recorte as peças do anexo e monte um quebra-cabeça no espaço a seguir. Então, vocês vão lá no final do livrinho de vocês, tá? Lá tem um anexo, tá? É o anexo 1, tá? E vocês vão procurar lá nesse anexo, tá? O quebra-cabeça. Vocês vão recortar cuidadosamente, pode ter ajuda de um adulto, e vão colar aqui. Depois que vocês colarem aqui, tá? Tiver bem organizadinho, a gente vai responder, tá? Colocando números dentro, porque dentro do quebra-cabeça, ele tem uns espaços para a gente colocar números, tá? De acontecimentos, é como se fosse realmente uma legenda. Então, eu quero que vocês façam o quê? Anotar o que vocês acham que está adequado. Então, número 1. Nos aldeamentos administrados pelos jesuítas, uma cruz era fixada no meio da praça. Então, vocês vão localizar onde está isso e vão colocar o número 1. A número 2. Os indígenas ainda não cristianizados se encontravam com os já convertidos, os chamados índios da cruz, ou cristãos. O número 3, vocês vão colocar onde está essa imagem. Muitos índios morriam de doenças causadas pelo contato com os homens brancos. O número 4, os aldeamentos descaracterizavam completamente o modo de vida indígena. Número 5, os religiosos doutrinavam os indígenas com ensinamentos da fé católica. E número 6, alguns jesuítas não concordavam com a escravização dos indígenas e, em muitos casos, encontravam em conflito com colonos e buscavam mão de obra para suas fazendas. Então, depois de montado o quebra-cabeça, tá? Primeiro façam assim, montem um quebra-cabeça, tá? No livro de vocês, tá? Vê como é que ele vai ficar melhor, tá? Se é horizontal ou verticalmente. Vou deixar vocês colocarem como vocês desejarem, como ficar melhor. E depois colhem, tá? Organizadamente. Depois que secar, daí sim vocês numerem. Por quê? Porque se o papel estiver molhado e vocês escreverem, provavelmente vai rasgar, tá? Então façam com calma, cada coisa ao seu tempo, certo? Para ficar bem organizadinho.